Olá, mais um vídeo aqui, revisando o Enem, 10 minutos com o professor Cleitinho, dando continuidade à civilização romana. Então, Tibério Graco, ele foi morto numa conspiração dentro do Senado. 10 anos depois, seu irmão Caio Graco reapresentou a lei de reforma agrária e apresentou uma nova lei, que era chamada de Lei Frumentária, que estabelecia a venda do trigo a preços populares, uma espécie de bolsa-trigo lá da República Romana. E aconteceu que Caio Graco, percebendo que havia uma conspiração para matá-lo, como acontecera com o seu irmão, se retira da cidade, pede que um escravo lhe mate. O escravo então cumpre a ordem do seu senhor e conta a história que depois de fazer isso, o escravo se mata. Acontece então que a morte dos Graco, que tinham forte apelo popular, gera em Roma uma grande convulsão social. Nesse momento, fiquem atentos, aparece uma das mais importantes políticas da história romana, a política do panis et circenses, a política do pão e circo. Pão e circo romano, uma intenção de fazer naquele contexto com que a plebe se esquecesse das propostas dos Graco. Vamos nos lembrar, nós estamos no momento das lutas civis. Primeiro os Graco, posteriormente uma onda de revoltas de escravos. Duas se destacam, a revolta da Sicília, mas a mais conhecida das revoltas, a revolta de Espartaco, um gladiador trácio que, a partir de um ludus, num espaço de treinamento dos gladiadores, se inicia, ele inicia uma grande revolta que chega a ameaçar a própria existência de Roma. Depois, essa revolta termina com o assassinato, com a morte de Espartaco e com a execução de mais de 4.000 de seus seguidores que serão crucificados em Roma. Bom, pessoal, temos também um início de guerras civis. O início ali de conflitos entre militares, porque aparecem dois partidos, aparecem dois grupos. De um lado, o general Sila, que representava o grupo aristocrático; do outro, dentro do Senado, o general Mário, que era representante do chamado Partido Popular, concatenado com as ideias da plebe e com aquelas ideias até reformistas, reformadoras, que sejam propostas pelos irmãos Graco. Bom, pessoal, diante da morte do general Mário, Sila é levado à condição de ditador, renuncia e forma-se ali o primeiro triunvirato. Primeiro triunvirato porque 3 generais, Crasso, César e Pompeu, resolveram dividir o poder de Roma entre eles. Uma aliança informal, onde cada qual vai ser responsável por uma determinada região já conquistada por Roma dentro daquele processo expansionista. Com a morte do general Crasso, sobram então 2 generais, Pompeu e o general César. Com a morte da filha de César, o Senado romano, que não confiava em César, procura então Pompeu, que agora não tem mais laços nenhum com César, e concede a Pompeu o título de ditador, que a lei romana preconizava em tempos de crise. Pompeu, então, vai declarar Júlio César como inimigo de Roma, destituindo César de todas as suas funções. César está na Gália, quando fica sabendo do que tinha ocorrido, e vai dizer uma famosa frase em latim, eu falo que é frase de autoajuda: alia jacta est, a sorte está lançada. Marcha sobre Roma, atravessando o Rubicão, expulsa Pompeu. Depois Pompeu, inclusive, é assassinado pelos homens de César, assume então o controle sobre Roma. Mas César é acusado de tirania, morto numa conspiração através de seu enteado, Caio Brutus. E essa conspiração leva à montagem do segundo triunvirato. Com a presença de Otávio, de Lépido
e de Marco Antônio. Acontece no segundo triunvirato, quase que o mesmo do primeiro triunvirato. Com a morte de Lépido, Marco Antônio e Otávio entram numa grande guerra civil. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque nesse momento nós vamos encerrar esse segundo momento sobre Roma, assim como nós fizemos com a Grécia. Nós teremos 3 aulas, 3 vídeos de 10 minutos, para você revisar aquilo que é suficiente. Acontece então que a República Romana, através do Senado, se dá conta do seguinte: ou nós mudamos a postura diante do que está acontecendo, ou as instituições republicanas elas desaparecerão. E essa mudança de postura vem com a ideia de que era preciso que um poder superior, que um poder imperial estivesse presente na história de Roma para equilibrar os demais poderes. Nesse momento, então, nós temos a transição da República para o Império. O Império surge como uma necessidade histórica para que não acontecesse com Roma aquilo que aconteceu com a Grécia. Nesse momento, procuram então instituir alguém de todos os poderes, sem que esse alguém levasse ao desaparecimento do Senado, das magistraturas, das assembleias, do tribunato da plebe. Vamos lembrar? Essas são as 4 instituições republicanas mais importantes: Senado, magistraturas, assembleias e o tribunato da plebe. Instituído de todos os poderes, Otávio, vencedor do conflito contra Marco Antônio, é nomeado então imperador dos romanos, recebendo, entre outros títulos, Summus Pontifex, o Pater Patriae, o Princeps, o primeiro cidadão, o Centurion Maximus, o Augustus, título que era dado exclusivamente aos deuses. Otávio, o divino. 27 a.C. Inicia-se então nova fase do chamado Império Romano, que nós analisaremos na próxima aula. Grande abraço, 10 minutos com o professor Cleitinho. Do outro, dentro do Senado, o general Mário, que é primo do general Tido, é parente do general... Diante... Acontece então lá... Fugiu o nome completamente. O Crasso morreu no Afeganistão, velho. Não, mas só que o Afeganistão tinha um outro nome lá, mas não precisa, já eu lembro.